Olá, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Temos em mãos o material de uma verdadeira cápsula do tempo. Totalmente. São trechos de um livro de 1900, bem do finzinho da era vitoriana, chamado Duty, ou O Dever. E o subtítulo já entrega tudo, né? Com ilustrações de coragem, paciência e perseverança. Exato. É quase como abrir um baú empoeirado e encontrar um manual de instruções para ser uma boa pessoa no século XIX. É isso. E o autor Samuel Smiles, ele era tipo uma espécie de guru da autoajuda daquela época. Um best-seller, né? Sim. Este livro foi o último de uma série que fez um sucesso estrondoso, com títulos como Self-Help e Thrift. Mas a origem de tudo isso foi o que me pegou de verdade. Onde começou? Ele começou a desenvolver essas ideias dando palestras para jovens. Mas não era numa escola, era num hospital improvisado durante uma epidemia de cólera. Nossa, que pesado. Imagina o cenário. Em meio à doença, à morte, ele estava lá, tentando ensinar que a felicidade não vem do acaso. Vem da autodisciplina, do autocontrole e, acima de tudo, de cumprir seu dever. E essa é a nossa missão aqui, né? Fazer esse mergulho nessa mentalidade. Entender como, para eles, o dever e a consciência não eram só palavras bonitas. Eram os pilares que sustentavam o caráter de uma pessoa e até o progresso da sociedade. E o método dele é muito interessante. Sim, ele não fica teorizando muito. Ele bombardeia o leitor com exemplos históricos de heróis a pessoas comuns, para, como ele mesmo diz, impressionar as mentes dos jovens. É uma viagem para uma arquitetura moral que hoje em dia parece de outro planeta. Com certeza. Totalmente. Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Qual é a ideia central? O livro já começa com um soco no estômago do individualismo. A premissa é: o ser humano não vive só para si mesmo. E para explicar isso, ele usa uma imagem ótima de um filósofo antigo, Hierócles, a dos círculos concêntricos. É bem visual. Como funciona? Pensa em anéis se expandindo, sabe? O primeiro círculo, o núcleo, somos nós. Nossos pais, nossos filhos. O mais próximo. Isso. O próximo anel são os parentes. Depois os vizinhos, os concidadãos. E por último? E por último, o círculo maior, que abraça toda a humanidade. A ideia do Smiles é que nosso dever começa no centro, mas ele tem que se expandir para fora, anel por anel. Não é uma escolha. É uma obrigação. Uma obrigação que cresce. E que não depende se você é rico ou pobre. É universal. Mas teoria é uma coisa, né? Para fazer isso grudar na cabeça, ele usa as histórias. E a primeira é... A de Pompeia. Cinematográfica. A do Sentinela em Pompeia. Essa com certeza é o carro-chefe do livro. Tenta imaginar a cena. O Vesúvio entra em erupção. O céu fica preto, chove cinza, pedra. A cidade inteira entra em pânico. Gritos, correria, caos. E no meio de tudo isso, um soldado romano, um sentinela, fica parado no seu posto. Ele não se move. Por quê? Ninguém estava lá para fiscalizar, a cidade estava acabando. E a resposta do livro é brutal de tão simples. Porque era o dever dele. O posto dele era ali. Era ali. E a prova disso é que séculos depois, quando escavaram a cidade, encontraram o esqueleto dele, de pé, no mesmo lugar, com a lança na mão. Nossa, é de arrepiar. É a personificação do que o Smiles chama de dever puro. Não tem cálculo de custo-benefício, não tem a pergunta o que eu ganho com isso. É uma força que anula o instinto de sobrevivência. De atitude que é a cola da civilização, é o que impede que tudo desmorone na primeira crise. Fico pensando no equivalente moderno disso, sei lá, um programador que fica no escritório para consertar um bug crítico no sistema enquanto um furacão se aproxima. É difícil imaginar, né? A natureza do nosso dever mudou tanto que um sacrifício desse soa quase absurdo. E é por isso que essas histórias são tão impactantes. Elas nos forçam a confrontar o quanto nossos valores mudaram. E ele não para por aí. Tem outra. Qual? A de um político americano em Connecticut no século XVIII. Durante uma sessão legislativa, acontece um eclipse solar tão intenso que o dia vira noite. Clima de fim de mundo. Total. O pessoal entra em pânico, achando que é o dia do juízo final. E alguém propõe: vamos suspender a sessão, vamos para casa rezar. O que parece uma reação bem razoável, né? Sim. Mas um legislador chamado Davenport se levanta e diz uma frase que ficou para a história.
O que ele disse? O dia do juízo final pode estar chegando ou não. Se não estiver, não há motivo para adiamento. Se estiver, desejo ser encontrado no meu lugar, cumprindo o meu dever. Portanto, peço que as velas sejam acesas. Uau! Acendam as velas, temos trabalho a fazer. Que imagem poderosa! É a mesma lógica do sentinela. Mas aplicada à vida cívica. Seja o fim do mundo ou só um dia ruim, você faz o que tem que fazer. E aqui a gente chega no motor por trás disso tudo, a consciência. Para o Smiles, a consciência não é só uma vozinha na cabeça, é uma faculdade peculiar da alma. Quase um órgão moral. Mais forte que liberdade, ele diz. Exatamente. É um instinto que nos diz o que é certo e errado, muito antes de qualquer lei ser escrita. Ele até cita um poeta grego, Menandro, que dizia: em nosso peito temos um Deus, nossa consciência. Essa é a bússola interna. A bússola que deveria guiar tudo. Ok, entendi a ideia da consciência como bússola, mas isso parece muito abstrato. O livro chega a explicar como transformar essa voz interior em algo prático no dia a dia? Como se treina para ser o sentinela de Pompeia? Ótima pergunta. E a resposta dele nos leva para o segundo grande tema do livro: o dever em ação. Para o Smiles, o dever não é algo que se aprende lendo filosofia. É um músculo, e ele se fortalece com o uso. E o principal ginásio para esse músculo não é a escola. Não, é o lar. Isso é interessante. Hoje a gente terceiriza tanto a educação, né? Mas para ele o caráter é forjado em casa. Totalmente. Ele diz que a casa é o verdadeiro solo onde a virtude cresce. A escola pode te dar conhecimento, te ensinar matemática, latim, mas isso é só uma ferramenta. O que decide se você vai usar essa ferramenta para o bem ou para o mal é o seu caráter. E isso se aprende com o exemplo dos pais, com a disciplina do dia a dia. Com as pequenas responsabilidades. Uma pessoa muito inteligente, mas sem autocontrole e sem senso de dever, para ele, é só uma ameaça mais eficiente para a sociedade. E essa ação se manifesta de forma muito clara na visão dele sobre o trabalho. Ele cria uma oposição quase religiosa entre trabalho e ociosidade. Sim, é uma batalha moral. O trabalho, qualquer trabalho honesto, é enobrecedor. É o que dá estrutura para a vida e força para o caráter. E a ociosidade? A ociosidade ele descreve como um desmoralizador completo do corpo, da alma e da consciência. É a porta de entrada para todos os vícios. Tem uma citação do Carlyle que ele usa, né? Sim, ele adora o Thomas Carlyle. A citação é: a criatura mais fraca, ao concentrar seus poderes em um único objetivo, pode realizar algo. A ideia é que o ato de se dedicar a uma tarefa, por mais simples que seja, já é uma vitória moral. Isso soa muito familiar. É a semente daquela ética de trabalho protestante, da cultura do hustle que a gente vê hoje. Mas com uma justificativa muito mais moral e menos focada no sucesso material. Exatamente. A recompensa não é o dinheiro ou a fama. A recompensa é o caráter que você constrói no processo. E seguindo essa lógica, as dificuldades da vida não são obstáculos. São oportunidades. Ele as chama de a melhor escola de disciplina moral. É no confronto com o problema, na superação da dor, que a gente realmente se fortalece. A vida fácil, para ele, produz pessoas fracas. Ele até cita Aristóteles. Que teria dito que a felicidade não está no destino final, mas na energia que a gente gasta para chegar lá. A alegria está na luta. E para mostrar o outro lado da moeda, o que acontece com uma vida sem essa luta, sem esse propósito. Ele conta uma história que é pesada, realmente trágica. Essa história é sombria. Aconteceu em Illinois, nos Estados Unidos. Um jovem que se sentia completamente inútil e sem propósito teve uma ideia bizarra. Decidiu dar uma palestra pública sobre sua filosofia de vida, que era basicamente o materialismo e a falta de sentido. E ele cobrou ingresso para isso. Cobrou $1 por ingresso, uma quantia razoável na época. E as pessoas foram. O salão lotou. As pessoas foram atraídas pela curiosidade mórbida. Ele subiu ao palco, fez seu discurso sobre como a vida não tinha valor ou dever, e ao final da fala, na frente de todo mundo, sacou uma arma e atirou na própria cabeça. Meu Deus, que chocante. E o detalhe que o livro faz questão de incluir é que o dinheiro arrecadado com os ingressos foi usado para pagar o funeral dele. E para comprar livros para a biblioteca da cidade. Isso. A moral que o Smiles tira disso é brutalmente clara.
Para ele, esse ato não foi uma tragédia de saúde mental. Foi o resultado inevitável da vaidade e de uma vida sem a estrutura do dever. A energia dele se voltou para dentro e se autodestruiu. Exato. É o exemplo extremo do vazio que ele tanto temia. Fica muito claro que o método dele é esse: ensinar pelo contraste, pelos exemplos. O livro é uma galeria de heróis e anti-heróis. E se tem um personagem que ele coloca no pedestal mais alto, como o farol moral definitivo, é Sócrates. Sim, mas não o Sócrates que a gente imagina, só o filósofo barbudo andando por Atenas. Como assim? O Sócrates de Samuel Smiles é um homem de ação. Ele faz questão de mostrar que a filosofia de Sócrates não era uma teoria de poltrona, era forjada no campo de batalha e na arena política. Peraí, Sócrates era soldado? Eu não lembrava disso das aulas de filosofia. E dos bons! O livro detalha como ele serviu com uma bravura impressionante em várias batalhas. Ele salvou a vida de Alcibíades, um general famoso, no meio do combate. Em outra ocasião, carregou Xenofonte, outro futuro filósofo, quando ele estava ferido no campo de batalha. Que loucura. Então ele era herói de guerra e depois virou político. Exato. Ele foi eleito para o Senado de Atenas e lá, de novo, mostrou sua fibra moral. Ele desafiou tiranos e, numa ocasião famosa, desafiou a própria multidão. Como foi isso? Um grupo de generais estava sendo julgado injustamente e a opinião pública queria a cabeça deles. Sócrates foi o único no Senado que se levantou contra a fúria popular e defendeu os generais, mesmo correndo o risco de ser atacado. Soldado, político e o professor que a gente conhece que não cobrava por suas aulas. E esse é o terceiro pilar. Ele se recusava a aceitar dinheiro porque dizia que sua maior recompensa era ver a humanidade melhorar com seu trabalho. Então você tem o tripé perfeito para o Smiles. Coragem física, coragem cívica e integridade moral. Agora eu entendo porque ele é o modelo supremo no livro. Ele não só falava sobre virtude, ele vivia a virtude em todas as esferas da vida. A vida dele era o argumento. Perfeitamente. Para o Smiles, a filosofia mais valiosa é a que ensina os deveres morais e religiosos. E Sócrates era a personificação disso. E a prova final, claro, é a morte dele. Sim. Quando ele teve a chance de escapar da prisão, ele se recusou. Disse que seria uma violação das leis da cidade que ele sempre respeitou. Ele viveu e morreu de acordo com seus princípios. E o livro narra esse fim com uma admiração palpável, né? Acusado de corromper a juventude, condenado à morte, e nos últimos momentos, em vez de medo, ele está lá, consolando os amigos, discutindo a imortalidade da alma. E quando trazem o veneno, a cicuta, ele bebe com uma calma e uma coragem que deixaram todo mundo chocado. Se a gente conectar isso ao quadro geral que o livro pinta... Smiles está usando Sócrates e seu discípulo Platão como a origem de toda a filosofia moral ocidental. A busca pela verdade e pela virtude. E a classificação das 4 virtudes cardeais. Prudência, coragem, temperança e justiça. Para o Smiles, o dever é simplesmente a soma da prática diária dessas 4 virtudes. Sócrates não é só um exemplo. Ele é a própria encarnação da filosofia do livro. Certo. Então, se a gente for amarrar tudo que a gente discutiu, a visão de mundo do Samuel Smiles é que o dever é uma força que nasce na nossa consciência, uma bússola moral interna. Uhum. Essa força é treinada e fortalecida pela ação, pelo trabalho duro e principalmente ao enfrentar as dificuldades da vida. E o jeito de aprender isso não é lendo teoria. É se inspirando em exemplos de pessoas que viveram essa filosofia na prática. Exatamente. É uma filosofia de vida bem rigorosa, de muita autodisciplina, onde a maior conquista que alguém pode ter não é riqueza ou fama, mas um caráter sólido. E a ideia mais otimista, talvez, é que nada disso é em vão. Sim, ele tem uma frase no livro que resume essa crença. Nenhuma coisa boa jamais se perde. Cada ato de dever, por menor que seja, cria uma ondulação que se espalha pelo tempo e inspira as gerações futuras. É uma visão de mundo bem diferente da nossa. E isso me leva a uma reflexão final que o material provoca. Smiles escreveu que a felicidade não é algo que se caça diretamente. Ele diz que ela brota em meio a uma vida de problemas e ansiedades. Ou seja,
Ele viu o cumprimento do dever não como um fardo, mas como a única fonte verdadeira de propósito e contentamento. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, não é? A gente vive numa cultura que, de muitas formas, coloca a busca da felicidade, da autorrealização pessoal, como o objetivo número 1 da vida. É o projeto central da existência de muita gente. Sem dúvida. Faça o que te faz feliz, siga a sua paixão. Exato. E aí a pergunta que fica é: nesse mundo, que lugar ainda existe para essa velha concepção de dever? Uma concepção que encontra sentido, propósito e até um tipo de alegria, não na liberdade sem limites, mas na obrigação, no sacrifício e na responsabilidade para com os outros. Será que a gente perdeu alguma coisa importante ao deixar essa ideia para trás?